Olá, bem-vindos a mais um episódio da Saúde do Futuro. E desta vez eu decidi prolongar a questão da Teresa, a questão que a Teresa me fazia na semana passada, que é como é que eu crio pensamentos, cheidade e abundância se a minha realidade é bem diferente. E hoje eu acordei de manhã com esta vontade enorme de partilhar contigo uma questão que vem dentro de mim, que a mente é desafiadora ou limitadora. Ou seja, que tipo de pensamentos é que tu alimentas todos os dias? Que tipo de pensamentos tens sobre ti própria, sobre a vida, sobre os outros, sobre tudo? Ou seja, como é que é a tua realidade? Porque de facto a nossa realidade é formada por aquilo que nós pensamos e, obviamente, aquilo que nós pensamos vai influenciar diretamente naquilo que nós sentimos. É mesmo importante que possas fazer uma análise a como é que está a tua mente neste momento. Ou seja, se tu conseguisses, ou imaginando que há uma escala de 0 a 10, sendo que 0 é uma mente altamente limitadora, uma mente altamente castradora, e existe depois o número 10, que será uma mente altamente expansiva. Ou seja, um tipo de mente que diz assim, sim, arrisca, avança, vai para a frente. Ou seja, e quero que fiques a refletir sobre isto, ou seja, de 0 a 10, em que grau é que está o teu tipo de mente? E muitas vezes, ou sempre, nós dizemos muitas vezes por uma questão de hábito, mas isto realmente é um facto que acontece a todas as pessoas, ou seja, a nossa programação mental vem influenciada que somos pequeninos, e há até quem diga, não é? Hipnoterapeutas que vêm até de outras vidas, ou seja, estes condicionamentos que temos a nível mental, mas para sermos mais simples, pelo menos, ou seja, a nossa família de origem tem um papel preponderante na criação dos nossos padrões mentais, na criação de que tipo de mente nós temos. É muito comum eu encontrar, por exemplo, pessoas que são extremamente pessimistas, que têm um dos pais, ou a mãe ou o pai, é também extremamente pessimista. E isto vocês notam, por exemplo, uma pessoa que é extremamente depressiva, digamos que existe uma probabilidade maior de um dos ter sido e ser e ter um humor muito depressivo. Ou seja, esta é a nossa primeira, digamos, bagagem, que é a nossa bagagem familiar. E a nossa mente vai estar sempre condicionada e sempre influenciada por este tipo de exemplos e de modelos que nós temos na nossa vida, principalmente o modelo dos nossos pais, que foi o primeiro modelo de todos. Para além disso, temos também modelos culturais e, por exemplo, nós cá em Portugal, digamos que já somos um país mais desenvolvido em questão à mentalidade, mas ainda existem muitas limitações do ponto de vista religioso, por exemplo, na nossa influência numa sexualidade bem vivida, nós temos tendência a esconder a sexualidade, mesmo agora, só há pouco tempo, em comparação àquilo que está a humanidade, não é? Só há pouco tempo é que se começa a falar de educação sexual nas escolas, por exemplo, que é um tema tão básico. Então, isso, ou seja, essas condicionantes culturais, também vão influenciar a forma como eu acredito que a vida é. E muito importante, ou seja, a minha vida vai ser da forma que eu acredito que ela é. Ou seja, se eu acredito que a vida é um lugar ou que o mundo é um lugar perigoso para estar e desde pequenininhos fomos encorajados a não falar com estranhos, porque é perigoso, ou seja, eu vou crescer e vou ter esse padrão limitador, ok? Que é um padrão que me diz que atenção, é melhor eu ficar no meu canto porque relacionar-me com os outros pode ser perigoso. Obviamente que há sempre uma questão de equilíbrio, também o correto não será relacionar-nos completamente com toda a gente, mas é preciso ver atenção, ou seja, para que lado da balança é que a minha atitude e as minhas crenças estão neste momento. E digamos que é esta fotografia que cada um de nós pode fazer de si próprio que acaba por dar a fotografia da nossa vida. Porque se a nossa vida, ou seja, se eu tenho padrões de escassez na minha vida, de medo de não ter, que são tudo questões muito relacionadas com o primeiro chakra, com a relação com a nossa relação com a Mãe Terra, ou seja, com aquilo que nos supre, que supre as nossas necessidades. Se eu acredito
e que pode haver falta algum dia de algum de alguma área, por exemplo, se eu posso ter medo que algum dia se calhar não tenho dinheiro suficiente para comer ou para dormir em algum sítio, este medo é uma crença, ok? Porque esta emoção vem de uma crença, estas crenças são, a maior parte das vezes, inconscientes. Quando elas se tornam conscientes, começamos a poder trabalhar com elas. A partir do momento que elas são, enquanto, digamos, elas são inconscientes, elas estão lá e, de uma forma muito invisível, vão determinando a nossa vida. Por isso que se neste momento tu te identificas com esses padrões de escassez na tua vida, de medo, tem a ver com alguma crença, algum padrão inconsciente que possa existir neste momento, que pode ter a ver, de facto, com a tua história familiar, ou seja, como é que os teus pais se relacionavam, por exemplo, com o dinheiro, quais são as crenças associadas ao dinheiro e à prosperidade, porque existe muitas vezes esta crença de que, ou seja, os ricos são maus, ou então que é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. E estas crenças profundamente limitadoras, ou seja, de uma forma escondida, acabam por influenciar e determinar a nossa vida. E aqui está a questão em que temos que ter essa força e essa coragem de olhar de frente para essas crenças, identificá-las, que é o primeiro passo, e às vezes pode ser complexo nós identificarmos a quantidade de crenças limitadoras que temos, e muitas vezes precisamos de ajuda nesse processo, e ao identificar, ter a coragem de atravessá-las e quase como explodi-las, ou seja, é quase como se fosse uma explosão interna e dizer, epá, esta capa que sou eu, que é a capa das minhas crenças, é aquilo que me condiciona, eu quero, tipo, rebentar isto tudo, porque isto já não me faz sentido. Porque, de facto, o nosso ser essencial é um ser de abundância, é um ser de plenitude, de amor, de todas as possibilidades. Ou seja, não há muito que, digamos, que fazer em relação a este ser que está dentro de nós, já perfeito, a não ser, ou seja, dar espaço, ir ganhando cada vez mais espaço, limpando crenças erradas, limpando crenças negativas, limpando emoções de traumas que vivemos no passado, que também acabam por condicionar a nossa realidade. E quando nós fazemos essa limpeza, essa explosão interna, as coisas começam a abrir. É quase como se estivéssemos a viver no nevoeiro e no caos e na confusão, e de repente, quando nós nos conectamos a este ser interior, aos nossos sonhos, digamos que esta é a força motriz para conseguir rebentar, que agora não me surge outra palavra, ou seja, essa camada limitadora que são as crenças limitadoras. E depois, obviamente, fazer todo um trabalho de reconstrução, de reprogramação mental para trazer as crenças positivas para a nossa vida. Deixo aqui só um alerta, que às vezes nós fazemos demasiado trabalho mental a nível de terapia e trabalhar a mente só, trabalhar só a nível de programação mental não funciona só, ok? É muito importante nós irmos trabalhando a emoção que está associada, quais foram os traumas associados, quais foram não é? Desde pequenos, por exemplo, ainda no outro dia uma amiga me contava que não pedia dinheiro à mãe porque tinha a crença que a mãe tinha dificuldades, ok? E de facto esta crença, quando ela começou a crescer, percebeu que era uma crença que nem era certa, porque de facto a mãe tinha possibilidades, mas aquilo que ela transmitia, aquilo que ela absorvia, é que realmente, ou seja, havia escassez. E isso influencia completamente a nossa vida, isso traz emoções, e se nós não trabalharmos a emoção, o que acontece é que nós estamos a trabalhar só a capa e não há uma transformação profunda. E como dizia Carl Jung, não há transformação sem emoção. E neste momento, acreditem, quem está a ouvir, que é, ou seja, estamos num período da nossa vida, da nossa história, que é espetacular, porque há toda uma energia, há toda uma motivação interior para, digamos, colocar a força de ignição no nosso coração, para que esta força cardíaca, para que este entusiasmo possa crescer dentro de nós e fazer arder tudo aquilo que são as nossas limitações e as nossas crenças. Por isso, ou seja, esta semana o meu desafio para ti é realmente refletir onde é que te leva a tua mente.